A minha pergunta é a seguinte: fizemos conta, tal, projetamos, não, na rodada tal, veja bem, é o Botafogo, é o fim da hegemonia, tal, mas no final é o de sempre, Palmeiras ou Flamengo, como vem sendo nos últimos 8 anos aí, sei lá, 7 anos. Ou Palmeiras ou Flamengo, nesse campeonato que é o mais difícil, vai lá e vai beliscar. Ou você acha que o Botafogo e Galo ainda podem fazer alguma coisa? Primeiro, o Juca tem que dizer o número de likes, Ah, né? também, por favor. O Juca não veio na Bom, sexta. em minha homenagem, 6 mil likes. Afinal, Isso estou de mesmo, eu já volta, volto pro Juca, exatamente. né? Eu tenho que ser homenageado, né? Passei as dores de uma diverticulite, tenho o direito de pedir likes. E, aliás, âncora, eu vou lhe chamar a atenção, embora você tenha Sim, bolado uma excelente pesquisa. muito Sua obrigado. enquete é brilhante, nota 10. Eu até hoje tenho vergonha de ver o Felipe não se movimentar na hora do pênalti em Campinas, levar o jogo lá para o Brinco de Ouro, para o vexame não ser aqui na capital, quando o Corinthians entregou um jogo contra o Flamengo, né? Bom, morro de vergonha desse episódio. Acho absolutamente indefensável que se faça isso. Aliás, até porque, vocês podem não acreditar, mas eu não torço para time grande cair, eu não torço para não ter Corinthians e Palmeiras na Série A, Corinthians e São Paulo, Corinthians e Santos, não torço. Eu acho que esses times todos torço para que eles permaneçam sempre na primeira divisão. Como torço pelo Bavi, pelo Atletiba, pelo Grenal, pelo Flamengo e Vasco, pelo Fla-Flu, pelo Botafogo e Vasco, enfim, eu torço. Eu torço para que esses grandes fiquem. E aí fica essa situação. Amanhã tem Corinthians e Vasco. Bom, é claro que eu vou torcer para o Corinthians, né? Pelo menos trazer um ponto. Mas fico com dó, porque eu quero muito que o Vasco fique. E, enfim, para mim não tem esse dilema. Meu time não pode entregar jogo para ninguém, em nenhuma circunstância. Mas, em relação ao que você me pergunta, âncora, eu te diria o seguinte: dessa vez, a imprensa esportiva acertou. Veja como são as coisas. Porque antes do campeonato, todo mundo dizia: os favoritos são Flamengo, Palmeiras e Atlético. E é o que nós estamos vendo. Acho pouco provável para o Atlético, embora seja o melhor time da última semana do Campeonato Brasileiro. Deu um show de bola no Grêmio. Verdade que o Bahia ainda foi melhor, mas o adversário do Bahia era o Corinthians, do senhor Duílio, não era, né, o Grêmio de Renato Portaluppi. Então, eu te diria, a gente dizia que esses três eram favoritos e a gente temia pela queda do Botafogo. E é isso que eu digo, o botafoguense tem que olhar para o copo meio cheio. Não apenas o Botafogo não vai cair, como já está na Libertadores. É que criou a ilusão, né, de ganhar o título. Mas está em antepenúltimo lugar no segundo turno, que era exatamente o que a gente temia que acontecesse também no primeiro turno, e não aconteceu. Então o botafoguense, menos pessimista, menos com complexo de perseguição, tem mais é que olhar para o time dele e dizer: muito obrigado, você nos colocou na Libertadores depois de tanto tempo. É isso. Dessa vez, a imprensa acertou nas suas previsões. Não era muito difícil, mas chegou uma hora que a gente achou: nossa, erramos demais. Porque o Flamengo, aos tropeços, Palmeiras 4 rodadas sem ganhar, Galo lutando para não cair. Campeonato de pontos corridos, além do mais, tem essa vantagem: permite que quem é bom se recupere e reestabeleça as verdades. Agora, também, âncora, vou te criticar por, na sua abertura, você ter dito talvez a única boa notícia no Corinthians tenha sido as brabas. Talvez não. Certamente, a única boa notícia no Corinthians foi a conquista das brabas,
E eu lamento muito não ter estado aqui na sexta-feira, porque eu ia reiterar a minha aposta feita na segunda, que o Corinthians seria campeão com facilidade. Lembro que ouvi um muxoxo de Arnaldo Ribeiro. Como ele disse, está corajoso, mas não tem. E quero dar os parabéns para as soberanas, para as meninas do São Paulo, que ganharam do Corinthians, coisa que ninguém tinha feito esse ano, no primeiro jogo, endureceram uma barbaridade o primeiro tempo. Se não tomam o gol no fim, o segundo tempo ia ser um perereco para as brabas, porque ia bater ansiedade diante de 40 mil pessoas. E, além do mais, o São Paulo fez o gol mais bonito do ano do futebol feminino, que foi o gol da Dudinha, com um gol espetacular. Muito bem. Eu acho que está havendo um mal entendido em relação à sua enquete. Você falou do torcedor. O Juca falou do time entregar o jogo. Ah, tá. Na verdade é o torcedor. Você aceita que seu time perca? Essa é a pergunta. Aí é o torcedor. O Juca se referiu ao time, ao Felipe no gol, não sei o quê, sabe? Aí é o time dentro de campo entregar. Mas é do torcedor. Não, mas é tal história. Há torcedores que aplaudiram o Felipe por ter feito aquilo. Eu não aplaudo. Estou dizendo, eu não aceito que o meu time entregue jogo. Essa é a mesma coisa. Só indica que a enquete é realmente talvez uma das melhores, hein, já feitas. Não, aqui, olha, é brilhante. Você está absolvido dos outros dois equívocos. Muito bem. Mauro, você está com a camisa do São Cristóvão, é isso? Exatamente, time do meu avô. Lindona, que legal. Ronaldo Fenômeno. Passei de carro em frente ali ao Figueira de Melo essa semana e resolvi vestir o fardamento aqui. Ah, muito legal. Mauro, o seguinte, hein? O Flamengo ganhou com tranquilidade, como deveria fazer contra o América rebaixado, diminuiu até a distância para o Palmeiras e, ano conturbado à parte, tudo que aconteceu, o Sampaoli, todas as confusões que a gente sabe que aconteceu no Flamengo, neste momento, a maior dificuldade do Flamengo é que ele tem uma tabela mais enroscada do que a do Palmeiras nessas rodadas finais. Primeiro eu queria fazer aqui uma correção com relação ao que disse o Juca, né? Que essa é uma versão corintiana que se repete há anos, de que o Corinthians entregou o jogo como se o Flamengo 2009 só tivesse sido campeão porque o Corinthians entregou o jogo, porque o Felipe tomou um gol de pênalti que ele não teria pulado. Esse gol foi aos 48 do segundo tempo, estava 1-0 o gol do Zé Roberto. Foi um jogo que o Adriano não jogou o Bruno Mezenga, né? Que atuou pelo Água Santa nesse Campeonato Paulista, né? E até recuperei um texto que eu escrevi no meu antigo blog. Eu vou até ler o trechinho aqui, porque eu acho que é importante. Porque senão fica parecendo que o Flamengo só ganhou do Corinthians porque o Corinthians entregou. Aspas, para mim mesmo, como diria o outro. Diria Cícero Melo. Na realidade, os corintianos não apresentaram nada de novo naquele jogo. Foi a mesma equipe desinteressada que nos 10 jogos anteriores fez muito pouco e perdeu até para adversários mais fracos, sem constrangimento. Em 30 pontos disputados, foram apenas 11 ganhos e 3 derrotas em casa. Nada diferente do que você viu contra o Flamengo, lá em Campinas. O Atlético Paranaense, que lutava para não cair, venceu os corintianos em São Paulo, assim como o Náutico, que viria a ser rebaixado. O Sport também caiu e foi outro time que, mesmo em crise, arrumou 3 pontinhos sobre os então campeões da Copa do Brasil. Só que esse jogo foi no Recife. Só um trechinho. Então, não é bem essa situação de 2009. O Corinthians se arrastava há muito tempo e perdeu mais um jogo. E o Felipe reclamando ali, porque não concordou com o sei lá por quê, ele não vai na bola, que é chutada bem no canto, se fosse também não arrumar nada, e estava 1-0, foi o último lance do jogo, foi aos 48 do segundo tempo. Então fica parecendo, o Corinthians jogou, o Corinthians ameaçou o Flamengo, teve chance de gol nesse jogo, me lembro bem desse jogo. Não foi que o Corinthians entrou e não chutou a bola no gol. Esse lance foi o lance do final. Quando isso é repetido, fica parecendo que, entregou. Esse campeonato é um campeonato que as pessoas não engolem muito, né? Pela maneira como tudo aconteceu. Quando isso é falado, me incomoda bastante. Então, eu sou obrigado a rebater o que disse o Juca, porque eu acho que não tem o menor sentido essa linha de pensamento. Acho que não foi nada disso que aconteceu. Pelo menos, do meu ponto de vista, estou passando aqui alguns fatos da época para ficar mais claro. Sobre o Flamengo agora, 2023, né? Bem, todos os times perderam muitos pontos, o Flamengo não é diferente, né? Inclusive com o Tite. Custa muito caro agora, não só o modo banana contra o Grêmio, 3 gols em 10 minutos, como também o time não ter tido a frieza para defender um pontinho, jogando com um a menos
contra o Santos de tomar aquele gol na falha do Rossi no final. Aquele ponto está fazendo uma falta muito grande. Gol do Joaquim, um chute de longe, defensável, o goleiro falhou, também estou com liberdade, quer dizer, mesmo com o homem a mais, tem que entregar um pouco mais. Ali era hora de não deixar sequer que o Santos arrematasse. O Santos passou todo o segundo tempo, quase não criou nada e acabou ganhando o jogo. Esse ponto pode fazer a diferença no final. Agora, são dois problemas agora, não só a diferença de saldo de gols, que põe o Palmeiras na frente, é impossível superar, na prática, a gente sabe disso, e os adversários mais difíceis, mas também torcer por um tropeço do Palmeiras, né? Mas tem um lado também que é o copo meio, esse é o copo meio vazio. O copo meio cheio é que o Flamengo dependia até entrar em campo contra aliás, antes, né? No começo da quinta-feira, ele dependia de 2 resultados do Botafogo e 1 a 2 resultados do Palmeiras, né? Então, 3 a 4 resultados. Os 2 do Botafogo já aconteceram. E do Palmeiras, quase aconteceu aquilo que precisava, né? Que era uma derrota ou 2 empates. Teve um empate. Falta um empate. Então, pensando com relação àquilo tudo que o Flamengo dependia, além das suas próprias, seu próprio esforço, ficou bem mais fácil, ou menos difícil, digamos assim. O time está vivo na disputa. E fica também um ensinamento, né? Que, assim, acho que isso deveria gerar cobrança séria, profissional, dos dirigentes, se eles fossem bons, de qualquer clube. Quando um técnico diz que o outro time é campeão ao perder um jogo no primeiro turno, quando aconteceu isso quando o Palmeiras perdeu o jogo para o Botafogo. O Botafogo já é campeão. Alguma coisa assim, né? Tipo, estamos fora. Ou quando um time entrega jogos, entrega entre aspas, não porque quer entregar, não porque joga de forma preguiçosa, priorizando outras competições, não se empenhando minimamente, como o Flamengo fez várias vezes nesse campeonato, no comportamento inaceitável dos jogadores, ainda com o Sampaoli e até com o Tite, que chegou há pouco tempo. Então isso deveria ser cobrado, porque no final, tanto o Palmeiras quanto o Flamengo, né, acho que o título vai ficar entre os dois, aquele que não for campeão vai ter pontos para lamentar. Pontos perdidos tolamente, por conta de comportamento, às vezes, pouco competitivo, em momentos em que você, às vezes, não consegue jogar tão bem, mas tem que buscar ali o seu pontinho, ou seus 3 pontinhos, do jeito que for possível. Isso nem sempre acontece em nome de uma situação, não, já abriu muita vantagem, não tem mais jeito, né? Até porque a gente repete muito, a imprensa repete muito isso, com a tentativa interminável de adivinhar o futuro. Agora, o profissional do futebol não pode embarcar nessa. Ele tem que lutar todo jogo. Pontos corridos é assim que se joga. É todo jogo, todo jogo. Não importa a diferença de pontos para o adversário que está à frente. Até porque se você não está lutando pelo título, você vai lutar por uma vaga em uma competição internacional, ou pelo menos para ter vergonha na cara e ficar bem colocado no campeonato. E hoje em dia está muito comum isso. Ontem eu vi a entrevista coletiva do Dorival Júnior, a quantidade de desculpas que ele deu. Quando os jornalistas deram uma apertada nele, aliás, parabéns aos colegas. Boas perguntas. Boas perguntas para o Dorival Júnior. E sempre minimizando porque ganhou a Copa do Brasil. O São Paulo não pode passar um campeonato sem ganhar um jogo fora de casa. E isso ficar em branco. Não, tem que ser cobrado sim. Tem que ser cobrado. E ontem ele foi cobrado por isso e outras coisas. E aí sempre vai minimizar. Ganhamos um campeonato. Tá tudo bem. Você acha que é normal o Fluminense fora de casa ter uma campanha que só é pior que a do São Paulo e a do América? É outra questão. O Fluminense deveria discutir isso. Por que fora de casa é tão fraco e em casa é o melhor mandante? Isso, tem que se discutir isso. Porque ganhou um título importante, você apaga os defeitos, não tenta corrigir para o ano que vem. Você simplesmente joga para baixo do tapete e fala, ganhamos uma taça, tá tudo bem. Sinceramente, acho muito pouco. Muito bem. Antes do Arnaldo entrar na conversa, eu estou absolutamente de acordo com você sobre essa questão do São Paulo. Esse campeonato do São Paulo brasileiro, para mim, é indigente. Não ter ganhado um jogo fora de casa é inaceitável. Ganha ou não ganha a Copa do Brasil, o que quer que seja. Mas, Arnaldo... Fale aí sobre eu tô rindo aqui. Beleza. Tô rindo. Sobre o Flamengo, sobre Paulo 2009. Eu tô rindo. Não, sobre São Paulo e Fluminense, eu tô rindo. Estamos aqui para debater. Estamos aqui para debater. Vamos debater. Diga lá, pode falar. Vamos debater. Eu acho que a partir da enquete, menos 2009. 2009 foi controverso mesmo por uma série de questões. Tanto que em 2010 teve o troco. O Juca lembra bem, em 2010 teve o troco. São Paulo e Palmeiras jogaram contra o Fluminense em Barueri, né? Também num campo diferente. Esses são os detalhes que o Juca falou. O Corinthians abre mão de jogar no Pacaembu para jogar no Brinco. São Paulo e Palmeiras jogam em Barueri no ano seguinte contra o Fluminense, que disputava contra o Corinthians. Os dois perdem para o Fluminense. O Palmeiras com algum requinte, porque fez o primeiro gol com o Diney e o Deola pegou umas bolas e a torcida do Palmeiras queria invadir o campo para bater nos seus jogadores. Então, essas coisas
elas, como diria o professor Luxemburgo, pertencem ao futebol. Elas estão aí e não são nossas. Elas são... E 2009, nessa situação, o Grêmio jogando com o time reserva na última rodada contra o Flamengo, porque o adversário era o Inter. Tudo isso aconteceu em 2009. Teve o troco, entre aspas, em 2010. 2011 muda-se a tabela para clássicos nas últimas rodadas, digamos, minimizarem a chance desses contratempos, essas coisas desgostosas. E nesse ano nós temos não só um jogo aí, não tanto pelo título, né? É um jogo estranho, diferente, envolvendo o São Paulo contra o Bahia do Rogério Ceni na quarta-feira, mas sobretudo, Palmeiras contra Fluminense, e o Fluminense é o principal rival do Flamengo, e no final, São Paulo e Flamengo, o Palmeiras um dos principais rivais do São Paulo. É isso que a enquete coloca e projeta, é isso que Juca e Trajano falaram aí. E já aconteceu nos pontos corridos. E a gente tem que... Aconteceu situações de não entrega de jogo, mas de, digamos, uma falta de foco. Desleixo. Ou no mando de campo, ou na escalação de jogadores, ou nas férias antecipadas. E já teve outro momento também, não sei se vocês lembram, célebre, na última rodada, Palmeiras e Atlético Paranaense, inauguração do Allianz Parque, Palmeiras com risco de rebaixar, e o Atlético veio com um time sub-23, Atlético Paranaense. Saiu de férias e empatou com o Palmeiras, né? Então não é chegar, entregar jogo deliberadamente, mas o desleixo já aconteceu outras vezes, 2009, 2010, em outros momentos. Veremos como será em 2023. Eu falei uma frase sobre esse campeonato no início, pré-programa, que o Juca gostou. O Brasileirão 2023 é nivelado por baixo na parte de cima da tabela e nivelado por cima na parte de baixo da tabela. É um campeonato diferente dos outros. Então, o campeão vai ser um campeão com poucos pontos e o último rebaixado lá vai ser um rebaixado com muitos pontos. Isso já dá pra gente saber, faltando 3 rodadas. E era a cara desse campeonato com muito time grande. Muita camisa forte. A briga embaixo seria insana, tá sendo. E a briga em cima tinha uma surpresa, o Botafogo já não tem mais. E aí, de fato, desponta o... Eu não acho que é apenas, Tironi, só a única ressalva. Palmeiras e Flamengo. Sim, principalmente Palmeiras e Flamengo, desde 2018, né? Mas tem um intruso desde 2018 ganhando campeonatos brasileiros, que é o Galo. O Galo provavelmente não vai ser campeão esse ano, mas o Galo agora faz a campanha que se esperava, né? É a campanha de quem, pelo menos, tem que ficar sempre entre os 4, pelo investimento que tem. E faz o segundo turno brilhante, praticamente brilhante. Se não fosse tropeços importantes, todo mundo tem a lamentar, como o Mauro falou, Palmeiras, Flamengo também, o Galo poderia estar, de fato, na briga pelo título. E ele vai jogar um jogo contra o Flamengo na próxima quarta-feira. Olha, que jogo de bola. O Atlético é o melhor time do segundo turno, tem o artilheiro do campeonato, tem a melhor defesa, tem um monte de coisas de Atlético Mineiro também nessa reta final de brasileiro, que é ao lado de Palmeiras e Flamengo, um dos 3 times mais poderosos do país, em termos econômicos, em termos de investimento, em termos de elenco. Então, o campeonato de pontos corridos vai chegando ao fim com a turma de sempre na frente. A grande surpresa seria o Botafogo. Mas o Botafogo, depois de tudo que aconteceu, ainda tinha em casa... A minha pergunta é a seguinte: fizemos conta, tal, projetamos, não, na rodada tal, veja bem, é o Botafogo, é o fim da hegemonia, tal, mas no final é o de sempre, Palmeiras ou Flamengo, como vem sendo nos últimos 8 anos aí, sei lá, 7 anos. Ou Palmeiras ou Flamengo, nesse campeonato que é o mais difícil, vai lá e vai beliscar. Ou você acha que o Botafogo e Galo ainda podem fazer alguma coisa? Primeiro, o Juca tem que dizer o número de likes. Ah, né? Também, por favor. O Juca não veio na sexta. Em minha homenagem, 6 mil likes. Afinal, estou de volta. Eu já volto pro Juca, exatamente. Né, eu tenho que ser homenageado, né? Passei as dores de uma diverticulite, tenho o direito de pedir likes. E, aliás, âncora, eu vou lhe chamar a atenção, embora você tenha bolado uma excelente pesquisa. Muito obrigado. Sua enquete é brilhante, nota 10. Eu, até hoje, tenho vergonha de ver o Felipe não se movimentar na hora do pênalti em Campinas,
levar o jogo lá para o Brinco de Ouro, para o vexame não ser aqui na capital, quando o Corinthians entregou um jogo contra o Flamengo, né? Bom, morro de vergonha desse episódio. Acho absolutamente indefensável que se faça isso. Aliás, até porque, vocês podem não acreditar, mas eu não torço para time grande cair, eu não torço para não ter Corinthians e Palmeiras na Série A, Corinthians e São Paulo, Corinthians e Santos, não torço. Eu acho que esses times todos, torço para que eles permaneçam sempre na primeira divisão. Como torço pelo Bavi, pelo Atletiba, pelo Grenal, pelo Flamengo e Vasco, pelo Fla-Flu, pelo Botafogo e Vasco, enfim, eu torço. Eu torço para que esses grandes fiquem. E aí fica essa situação. Amanhã tem Corinthians e Vasco. Bom, é claro que eu vou torcer para o Corinthians, né? Pelo menos trazer um ponto. Mas fico com dó, porque eu quero muito que o Vasco fique. E, enfim, para mim não tem esse dilema. Meu time não pode entregar jogo para ninguém, em nenhuma circunstância. Mas, em relação ao que você me pergunta, âncora, eu te diria o seguinte: dessa vez, a imprensa esportiva acertou. Veja como são as coisas. Porque antes do campeonato, todo mundo dizia, os favoritos são Flamengo, Palmeiras e Atlético. E é o que nós estamos vendo. Acho pouco provável para o Atlético, embora seja o melhor time da última semana do Campeonato Brasileiro. Deu um show de bola no Grêmio. Verdade que o Bahia ainda foi melhor, mas o adversário do Bahia era o Corinthians, do senhor Duílio, não era, né, o Grêmio de Renato Portaluppi. Então, eu te diria, a gente dizia que esses três eram favoritos e a gente temia pela queda do Botafogo. E é isso que eu digo, o botafoguense tem que olhar para o copo meio cheio. Não apenas o Botafogo não vai cair, como já está na Libertadores. É que criou a ilusão, né, de ganhar o título. Mas está em antepenúltimo lugar no segundo turno, que era exatamente o que a gente temia que acontecesse também no primeiro turno, e não aconteceu. Então o botafoguense, menos pessimista, menos com complexo de perseguição, tem mais é que olhar para o time dele e dizer, muito obrigado, você nos colocou na Libertadores depois de tanto tempo. É isso. Dessa vez, a imprensa acertou nas suas previsões. Não era muito difícil, mas chegou uma hora que a gente achou, nossa, erramos demais, que o Flamengo aos tropeços, Palmeiras 4 rodadas sem ganhar, Galo lutando para não cair. Campeonato de pontos corridos, além do mais, tem essa vantagem. Permite que quem é bom se recupere e reestabeleça as verdades. Agora, também, âncora, vou te criticar por, na sua abertura, você ter dito talvez a única boa notícia no Corinthians tenha sido as brabas. Talvez não. Certamente, a única boa notícia no Corinthians foi a conquista das brabas, e eu lamento muito não ter estado aqui na sexta-feira, porque eu ia reiterar a minha aposta feita na segunda, que o Corinthians seria campeão com facilidade. Lembro que ouvi um muxoxo de Arnaldo Ribeiro, como ele disse, está corajoso, mas não tem. E quero dar os parabéns para as soberanas, para as meninas do São Paulo, que ganharam do Corinthians, coisa que ninguém tinha feito esse ano, no primeiro jogo, endureceram uma barbaridade o primeiro tempo. Se não tomam o gol no fim, o segundo tempo ia ser um perereco para as brabas, porque ia bater ansiedade diante de 40 mil pessoas. E, além do mais, o São Paulo fez o gol mais bonito do ano no futebol feminino, que foi o gol da Dudinha, com um gol espetacular. Muito bem. Eu acho que está havendo um mal entendido em relação à sua enquete. Você falou do torcedor. O Juca falou do time entregar o jogo. Ah, tá.
Na verdade é o torcedor. Você aceita que seu time perca? Essa é a pergunta. Aí é o torcedor. O Juca se referiu ao time, ao Felipe no gol, não sei o quê, sabe? Aí é o time dentro de campo entregar. Mas é do torcedor. Não, mas é tal história. Há torcedores que aplaudiram o Felipe por ter feito aquilo. Eu não aplaudo. Estou dizendo, eu não aceito que o meu time entregue jogo. Essa é a mesma coisa. Só indica que a enquete é realmente talvez uma das melhores, hein, já feitas. Não, aqui, olha, é brilhante. Você está absolvido dos outros 2 equívocos. Muito bem. Mauro, você está com a camisa do São Cristóvão, é isso? Exatamente, time do meu avô. Lindona, que legal. Ronaldo Fenômeno. Passei de carro em frente ali ao Figueira de Melo essa semana e resolvi vestir o fardamento aqui. Ah, muito legal. Mauro, o seguinte, hein? O Flamengo ganhou com tranquilidade, como deveria fazer contra o América rebaixado, diminuiu até a distância para o Palmeiras e, ano conturbado à parte, tudo que aconteceu, o Sampaoli, todas as confusões que a gente sabe que aconteceu no Flamengo, neste momento, a maior dificuldade do Flamengo é que ele tem uma tabela mais enroscada do que a do Palmeiras nessas rodadas finais? Primeiro eu queria fazer aqui uma correção com relação ao que disse o Juca, né? Que essa é uma versão corintiana que se repete há anos, de que o Corinthians entregou o jogo como se o Flamengo 2009 só tivesse sido campeão porque o Corinthians entregou o jogo, porque o Felipe tomou um gol de pênalti que ele não teria pulado. Esse gol foi aos 48 do segundo tempo, estava 1-0 o gol do Zé Roberto. Foi um jogo que o Adriano não jogou o Bruno Mezenga, né? Que atuou pelo Água Santa nesse Campeonato Paulista, né? E até recuperei um texto que eu escrevi no meu antigo blog. Eu vou até ler o trechinho aqui, porque eu acho que é importante. Porque senão fica parecendo que o Flamengo só ganhou do Corinthians porque o Corinthians entregou. Aspas, para mim mesmo, como diria o outro. Diria Cícero Melo. Na realidade, os corintianos não apresentaram nada de novo naquele jogo. Foi a mesma equipe desinteressada que nos 10 jogos anteriores fez muito pouco e perdeu até para adversários mais fracos, sem constrangimento. Em 30 pontos disputados, foram apenas 11 ganhos e 3 derrotas em casa. Nada diferente do que você viu contra o Flamengo, lá em Campinas. O Atlético Paranaense, que lutava para não cair, venceu os corintianos em São Paulo, assim como o Náutico, que viria a ser rebaixado. O Sport também caiu e foi outro time que, mesmo em crise, arrumou 3 pontinhos sobre os então campeões da Copa do Brasil. Só que esse jogo foi no Recife. Só um trechinho. Então, não é bem essa situação de 2009. O Corinthians se arrastava. Qual